Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel. É só digitar o nome Paulo Roberto Maciel Maciel e você vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos para você usar com responsabilidade, com prudência, com lucidez, ok? Fique à vontade. E tem também o YouTube, além do YouTube, tem o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Liturgia referente ao domingo do Senhor Jesus com o seu batismo por João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. Então, a liturgia de domingo, 12 de janeiro de 2025, domingo do batismo do Senhor Jesus, ano litúrgico C, cor branca. Na missa temos o ofício próprio, com glória, eu creio, prefácio próprio também, e ofício da festa. Então, é a festa do batismo de Jesus, né? Ele não precisava ser batizado, mas ele quis ser batizado, mostrando a sua humanidade e a sua humildade. Vamos às leituras. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos do 1º ao 4º e do 6º ao 7º. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se comprais minha alma, pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o salmo número 28 na Bíblia Vulgata e 29 na de Jerusalém. Versículos 1º-A, 2º, 3º-AC ao 4º, 3º-B, 9º-B, 10º, 9º-B ao 10º, e temos o refrão 11b. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, retificando. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Agora sim, a segunda estrofe. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestade. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam: glória! É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Repitamos: que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Segunda leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos do 34 ao 38.
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 3, versículos do 15 ao 16 e 21 ao 22. Vamos aclamar primeiro? Aleluia, 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 aleluia. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, o povo estava à espera do Messias e todos se perguntavam em seus corações se João não seria o Messias. João respondeu a todos dizendo: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém mais forte do que eu. Não tenho o direito de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e fogo. Todo o povo se fazia batizar. E também Jesus foi batizado. E enquanto estava em oração, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba, e veio uma voz do céu: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Reflexões agora sobre o dia do batismo do Senhor Jesus. Livro Dia a Dia com o Evangelho. O povo pensava que João Batista era o Messias Salvador. João deixa claro que o Messias era outro, mais forte do que ele. O batismo do Messias terá nova dimensão. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e fogo. Fogo é uma alusão ao Pentecostes, no qual o Espírito Santo é dado em forma de língua de fogo. E uma referência ao julgamento que Jesus vem trazer, separando os justos dos injustos. Em atitude de humilhação, conforme a Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 8º ao 10º, e em solidariedade com todo o povo, Jesus se faz batizar por João. A humilhação provoca a exaltação. Misturado com os pecadores sem o ser, Jesus é manifestado ao mundo pelo testemunho do Espírito Santo, em forma de pomba, e do Pai, uma voz do céu: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. A descida do Espírito Santo é como a consagração de Jesus para o seu ministério. Vamos ver aqui na Bíblia essa passagem de Efésios para sabermos o que a reflexão está dizendo. Em atitude de humilhação, conforme Filipenses, capítulo 2, 8º ao 10º. Filipenses.
Vamos ver aqui a carta de São Paulo aos Filipenses, e aí a gente fica capítulo 2, do 8º ao 10º. Diz o seguinte: humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou grandemente e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e sob a terra. Então a humilhação está em Filipenses capítulo 2, versículos do 8º ao 10º. Jesus se humilhou por nós, gente. Você tem consciência disso? Temos que pensar bem. E aqui no livro Palavra e Vida, temos a seguinte Lexio Divina, leitura orante. Leitura. E estando ele, Jesus, a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz: Tu és o meu filho, bem-amado, em ti ponho minha afeição. Meditação. As mesmas palavras nos foram dirigidas pelo Pai. No dia do nosso batismo, fomos acolhidos por Ele como seus filhos adotivos com todo o amor. O que temos feito, então, com esse dom que nos foi dado no batismo? Nós o dividimos com os irmãos, cultivando o perdão, a acolhida? Oração. Meu Deus, dai-me força para amar meus irmãos, tratá-los com respeito, compreensão e perdão. Ação. Assim como fui acolhido por meu Pai, acolherei meus irmãos com amor, vencendo meus momentos de irritação. É a reflexão do livro Palavra e Vida. Agora, da folhinha sagrada do Coração de Jesus, temos aqui a seguinte reflexão sobre Lucas, capítulo 3, versículos do 15 ao 16, 21 ao 22. Cristo é iluminado no batismo. Recebemos com ele a luz. Cristo é batizado. Desçamos então com ele as águas, para com ele subirmos, nos diz São Gregório de Nazianzen. No batismo, São Gregório de Nazianzo, melhor dizendo, São Gregório de Nazianzo ou São Gregório de Nazianzen. No batismo de Jesus somos iluminados por ele e somos chamados a viver na luz. Somos convidados a sair das trevas e encontrar a luz. A luz que buscamos com o nosso batismo é o próprio Senhor, que se deixou ser batizado para nos dar o exemplo. E também nos pede que sigamos batizando e conduzindo no caminho do reino definitivo a todos os fiéis. O batismo de Jesus foi a porta de entrada em sua vida pública. João tem receio de batizar Jesus, pois sabe quem ele é. Mas Jesus se deixa batizar e, como João mesmo nos diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora vamos aos santos do dia, porque os santos são exemplos a serem seguidos, porque eles seguiram Jesus. Santo do dia 12 de janeiro, Santo Arcádio, mártir, faleceu em cerca de 304 depois de Cristo. Foi morto após atrozes suplícios em Cesareia de Mauritânia, Argélia, por negar-se a sacrificar aos ídolos. Temos também uma informação do site do Vaticano. Durante a perseguição do imperador romano Diocleciano, Arcádio fugiu de sua cidade Cesareia de Mauritânia, no norte da África. Entregou-se às autoridades quando um parente foi preso em seu lugar. Recusando-se a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos, foi martirizado com torturas no ano 304. Santo do dia 12 de janeiro, São Bento Biscope, abade, faleceu em cerca de 690 depois de Cristo. Fundou os mosteiros beneditinos de Wearmouth e Jarrow, dedicados a São Pedro e São Paulo. De acordo com o site Wikipedia, Bento Biscope, ou Benedito Biscope, em inglês
Benedict Biscop foi um abade anglo-saxão, fundador da abadia de Monkwearmouth Jarrow, onde se encontrava a famosa biblioteca de mesmo nome, que passou a ser venerado como santo depois de sua morte. Bento nasceu numa família nobre do reino da Nortúmbria e foi, por um tempo, servidor do rei Oswio. Aos 25 anos, realizou a primeira de suas 5 viagens a Roma, acompanhado do amigo São Vilfrido, o Velho, que teve que ficar em Lyon, e Bento completou a viagem sozinho. Na volta à Inglaterra, estava repleto de fervor e entusiasmo pelo bem da igreja inglesa. A segunda viagem ocorreu 12 anos depois, na companhia de Alcfrido de Deira, filho de Oswio. Desta vez, encontrou Aca e Vilfrido. No retorno, parou na abadia de Larens, na ilha monástica da costa mediterrânea da Provença, sul da França. Durante os 2 anos que passou ali, 665 a 667, estudou e fez os votos, assumindo o nome de Bento Benedict. Em seguida, realizou a terceira viagem a Roma. Desta vez, foi contratado pelo Papa para acompanhar o arcebispo Teodoro de Tarso de volta a Cantuária em 669. Na viagem de volta, Bento foi nomeado por Teodoro abade de São Pedro e São Paulo, em Cantuária, e permaneceu 2 anos na função. O rei Egfrido de Nortúmbria doou terras a Bento em 674 para a construção de um mosteiro. Para fazê-lo, Bento viajou em busca de engenheiros que pudessem construir um edifício no estilo romanesco. A quinta e última viagem a Roma, em 679, foi em busca de mais livros, relíquias, engenheiros, vidraceiros e concessões do Papa Agatão para o seu mosteiro. O rei doou mais terras a Bento em Jarrow e ordenou que ele construísse um segundo mosteiro. Bento criou uma fundação irmã denominada São Paulo e partiu imediatamente, acompanhado de 20 monges, incluindo seu protegido Beda, para dar início aos trabalhos. A ideia era construir um mosteiro modelo para a Inglaterra, compartilhando conhecimentos sobre as tradições romanas numa região sob forte influência do cristianismo celta, dos missionários de Melrose e Iona. Foi o primeiro edifício eclesiástico na Britânia construído em pedra e a utilização de vitrais foi uma novidade na maior parte da Inglaterra do século VII. A abadia contou com uma das maiores bibliotecas de sua época e nela o estudante de Bento, Beda, escreveu suas obras mais famosas. Os manuscritos produzidos na biblioteca tornaram-se objeto de desejo de colecionadores por toda a Europa, incluindo o famoso Codex Amiatinus, o mais antigo manuscrito preservado com o texto completo da Bíblia, versão da Vulgata. Doente, Bento passou seus últimos dias acamado, com grande paciência e fé. Morreu em 12 de janeiro de 690. Durante a vida de Bento, ele pôde presenciar uma mudança na igreja, de uma divisão entre o catolicismo romano e o cristianismo celta e a ameaça constante do paganismo. A igreja se reforçou, unida, crescente e mundial. Santo do dia 12 de janeiro, São Martinho da Santa Cruz. Vejamos o que temos aqui sobre ele. Martinho de Santa Cruz foi um presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1203, foi um cônego regular de Leão, Espanha, e um grande conhecedor das Sagradas Escrituras. Santo do dia 12 de janeiro, São Bernardo de Corleone, religioso, que faleceu em 1667. Após conturbada juventude, fez-se capuchinho em Caltanissetta, na Itália. Destacado devoto da Eucaristia e da Virgem Imaculada, ele foi canonizado pela Igreja Católica. São Bernardo de Corleone, rogai por nós.
Santa do dia 12 de janeiro, Santa Margarida Bourgeois. Não sei se a pronúncia é essa. Foi uma virgem que faleceu em 1700. Fundou em Montreal, no Canadá, a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. Santa Margarida Bourgeois. Santo do dia 12 de janeiro, Santo Antônio Maria Pucci, sacerdote, faleceu em 1892. Foi da Ordem dos Servos de Maria, dedicou-se com zelo heróico à salvação das almas. Antônio Maria, no civil Eustáquio, era conhecido como pequeno pároco. Durante 48 anos, o pároco de Santo André, em Villareggio, Itália. Então, olha aí, durante 48 anos ele foi, muito tempo, hein? 48, quase meio século. Foi pároco de Santo André, em Villareggio, na Itália. Era grande devoto de Nossa Senhora e foi precursor das formas organizacionais dos leigos. Faleceu de pneumonia em 1892 e em 1962 foi canonizado pelo Papa João XXIII. Santo do dia 12 de janeiro, Beato Nicolau Bunkert Kitbanrung. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir. Faleceu em 1944. Nicolau Bunkert Kitbanrung foi preso durante a perseguição na Tailândia. Morreu de doença contagiosa que contraiu ajudando os enfermos na prisão. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso Pai Celestial, nosso papaizinho do céu, Abba. Então devemos acatar qualquer dessas decisões de Deus, sim, não ou espere. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, é do dialeto de Jesus, o aramaico, significa vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. No juízo final nós teremos corpos com novas propriedades, corpos glorificados, transformados, transfigurados, como o de Jesus quando ressuscitou. Ele atravessou paredes, desapareceu da frente dos discípulos de Emaús rapidamente, sem eles perceberem como ele foi embora quando estava na refeição. Mudou sua aparência para Madalena e para os próprios discípulos de Emaús, andou sobre águas. Então nós teremos corpos semelhantes ao dele, semelhantes aos dos anjos de Deus, aqueles que forem salvos. Para isso devemos acreditar em Jesus como Deus. É a segunda pessoa desse mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. 3 pessoas numa única divindade. É um grande mistério que é de Deus. E nós não devemos querer saber mistérios de Deus, saber profundamente os mistérios de Deus. Devemos acatá-los. Então, creia em Jesus como Deus, arrependa dos seus pecados, seja batizado e nos encontraremos no retorno de Jesus, no juízo final, com corpos transfigurados. Viveremos por todos os séculos dos séculos, para sempre, com felicidade em plenitude, com Jesus, com Deus Pai, Deus Espírito Santo, com Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, São João Paulo II, para sempre teremos a visão beatífica de Deus. São Paulo, apóstolo, diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões,
e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. No YouTube, mais de 10 mil vídeos. Para ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /.